Fala galera, agora a gente vai começar a colocar a mão na massa aqui nos estudos. Nosso primeiro tópico será sobre provas na íntegra, porque todo o seu estudo tem que girar em torno de você se capacitar para fazer prova, pelo simples motivo de é o que você vai fazer para ser aprovado. Tem como passar sem estudar? Até tem, mas tem como passar sem fazer prova? Essa eu nunca vi. Como o próprio título do vídeo diz, treine como você joga. Para você fazer uma prova muito bem feita, você tem que ter treinado muito bem como fazer. Então você tem que se habituar com tudo que vai acontecer no dia da sua prova real, seja no quesito da parte técnica, do conteúdo em si, mas também dos pormenores que também fazem parte desse dia, que é o que a gente vai comentar aqui também, beleza? Então, o que é prova na íntegra? Principalmente você pegar uma prova antiga de alguma instituição e fazer ela do começo ao fim, como se fosse uma prova mesmo, e depois corrigir para aprender. Aqui a gente recomenda fazer mais prova do que simulado, porque é mais fidedigno com a sua prova real que você vai fazer a Vera lá no final do ano. Os simulados geralmente são oferecidos por cursinhos ou programas de mentoria, que é um compilado de questões de provas antigas ou de questões inéditas também. Mas já adianto, o nível dos simulados costuma ser bem menor do que o nível das provas. Claro que isso não é regra. Mas quando você perceber que a sua nota de simulado está muito maior do que a sua nota da prova, minha opinião, está na hora de largar o simulado e focar em fazer prova. Porque você vai continuar fazendo esses simulados só para alimentar seu ego, você achar que está estudando direito. Mas no final do ano, me responde, você vai fazer prova ou simulado? Beleza? Então agora a parte de planejamento. A gente já comentou disso na parte do vídeo de cronograma, do vídeo de performance. Vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem, caso você não tenha assistido. Escolhe aí um número de até 10 provas para você treinar com elas. Não tenha medo de escolher provas difíceis, porque é com elas que você vai se preparar melhor. Dentro dessas 3 provas, tem que escolher o seu top 5, que são até 5 provas que você definitivamente vai prestar e vão ser seu foco e sua prioridade ao longo de todo o ano. Eu vou te mostrar que essas 5 provas você vai fazer elas mais de uma vez, inclusive. E eu recomendo fazer as provas dos últimos 5 anos. Mas mais antigo do que isso, talvez não precisa, porque as questões acabam ficando desatualizadas. Isso pode confundir, prejudicar seus estudos. Então eu pegava as 5 últimas provas da mesma instituição e fazia elas em sequência. Agora, quantas provas na íntegra a gente recomenda fazer? Se você estiver no seu ano de prova, ou seja, você presta a prova ali no final do ano, eu gosto de uma prova por semana. Se tiver com muita dificuldade no começo, pode fazer aí uma prova a cada 2 semanas, mas já com a mentalidade de que você vai fazer mais de uma prova por semana até o final do ano, porque a gente precisa progredir o volume dos seus estudos. Se você estiver estudando direito, isso acontece de forma natural. Agora, se você está no ano anterior, ou seja, se você presta a prova só no ano que vem, simulado talvez seja um pouquinho melhor. E aí um por mês. E por que mais o simulado? Porque geralmente esses simulados são condizentes com as matérias que você já viu ao longo do ano. Embora no final do ano a gente já recomenda você pegar algumas provas para fazer para você se desafiar mais. Ah, Tavares, Matheus, mas eu não sei todo o conteúdo e vou fazer questões de temas que eu ainda não estudei. Cara, deixa eu te contar um segredo, você nunca vai conseguir estudar tudo. Na prova de verdade que você for fazer lá, vai cair muito mais temas além do que o seu cursinho oferece. Então é melhor você já se acostumar a se deparar com questões de temas que você não estudou, que você não tem familiaridade, porque, de novo, você nunca vai ter estudado tudo. Sempre vai ter uma surpresa, tá? Então comece aí com uma prova por mês, até o final do ano, fazendo 2 provas por mês. Agora, como que a gente recomenda fazer? Já de manhã logo. Acordou, dá uma aquecida assim na mente, vai fazer a prova. Por quê? Você vai estar mais descansado, você já começa matando o seu leão do dia lá, que você já garante 80 a 120 questões para sua planilha de métricas, que já é um número muito bom de questões para você fazer ali no dia todo. E você fica o restante do dia com a cabeça tranquila para corrigir a sua prova com capricho.
Agora, como é que a gente vai simular ao máximo o dia da sua prova para evitar surpresa, você se habituar com tudo o que acontece ali na sua prova? A gente aqui na mentoria gosta da premissa de apostar tudo que a gente tem à disposição nesse ano de preparação. A gente não dá margem para nenhum erro. Então, tudo que tiver ao nosso alcance, ao seu alcance para ajudar, vai ser usado. Tudo que eu vou falar aqui não prejudica em nada, muito pelo contrário. Então não tem por que não fazer, a não ser que você seja preguiçoso, que eu duvido muito. Você já assistiu mais tempo desse vídeo aqui do que a maioria vai assistir. Isso já é um bom sinal. Então, isso daqui que eu vou falar agora era quase religioso para mim. Eu fiz tanta prova que era quase um ritual tudo isso que eu vou falar. Eu fiz mais de 100 provas na íntegra aí no meu ano. Então, vamos começar aqui. Imprimir. Imprimir o quê? A prova e a folha de gabarito. Eu falei para simular tudo que você puder. Ah, mas vai gastar muita folha. Pegava folha de rascunho, que nunca ia ser usada mesmo, e imprimia no verso. Dica, hospital tem muito. Porque o tanto de prescrição errada que o povo imprime e geralmente joga fora, é só pegar lá. Depois, ambiente silencioso. Acho que esse daqui eu não preciso explicar. Avisa sua família que você vai ficar isolado por horas e que não é para te interromper, a não ser que a casa esteja pegando fogo. Ah, tenho coisa para fazer, ou faz antes da prova, para já deixar tudo garantido, ou fala que vai fazer depois e tem que levar isso a sério. Celular, esconde em algum lugar longe para não ficar naquela fissura de abrir o Instagram. Modo não perturbe, né, para não receber notificação, por favor. Se estiver conversando com alguém, já avisa aí que vai sumir por algumas horas. Explica aí para sua namorada que você não está traindo ela, beleza? Já deixa a garrafa de água ali do lado, igual você vai fazer no dia da sua prova. Não queira ficar 4 horas fazendo uma prova sem água, pelo amor de Deus. Vocês são médicos, isso aqui eu não preciso explicar. Lanche, a mesma coisa. Coisas rápidas, igual no dia da sua prova. Barrinha, fruta, castanha. Cuidado para não exagerar no chocolate nesse começo do ano, porque no final do ano esse exagero é inevitável. Agora a parte do banheiro. Eu gostava de pegar o banheiro um pouquinho mais distante, caso seja possível, para treinar, fazer aquela caminhada que refresca um pouquinho a cabeça. Também para você se acostumar com aquele tempinho a mais que você gasta para ir ao banheiro. Beleza? Agora, outra parte fundamental para sua prova, para você treinar ao longo do ano, as pausas. Principalmente nessa parte de manejo de tempo. Porque é humanamente impossível manter sua concentração e capacidade de raciocínio por 4 horas seguidas sem nenhum intervalo. Então, como que eu gostava de fazer? Lembrando que isso aqui não é regra. A cada área, ali mais ou menos a cada 20 questões, fazia uma pausa ali para tomar uma água. A cada 2 áreas, a cada 40 questões, mais ou menos, aí já fazia uma pausa um pouquinho maior. Comia alguma coisa, aproveitava para ir ao banheiro. Agora, depois de 4 áreas, mais ou menos 80 questões, aí já chegando no final da prova, eu fazia uma pausa maior. Com certeza eu ia sair para ir no banheiro, caprichava ali na caminhada, dava uma alongada no banheiro, para dar aquela refrescada na mente, para ir para as últimas questões e fechar com chave de ouro. Às vezes eu fazia outra pausa antes de preencher o gabarito ali no final, dependendo de quanto tempo restava, porque eu sabia que não ia me fazer mal. Mas se prepara que nem sempre dá para fazer tudo isso que eu falei. O maior exemplo disso é a prova da Unifesp, em que eu não fiz nenhuma pausa. Por quê? Porque são 3 horas para fazer 100 questões e preencher o gabarito também. Geralmente 1 hora a menos do que o habitual das provas, para o mesmo número de questão. Mas, de novo, eu treinei para fazer a prova desse jeito também. Agora a parte de cronômetro. O que eu gostava de cronometrar ali na minha prova? O tempo total que eu gastei para fazer a prova, o tempo que eu gastei em cada área, porque você começa a saber a média de tempo que você gasta. Se você demora mais que o costume em uma área ou na prova total, você vê que sua nota caiu, você pensa, poxa, será que a prova estava mais difícil? Tem que acender o alerta. Será que eu estava mais cansado? Então também cronometrar seus intervalos para você ter noção de quanto tempo você gasta, para você manejar esse tempo aí no dia da sua prova também. Ter noção de quanto tempo você leva para marcar as questões do gabarito.
confia em mim. Se em alguma prova você tiver com o tempo apertado para terminar a prova, saber quanto tempo você precisa ali para preencher seu gabarito vai te salvar muito. Se bem que na hora ali da adrenalina, você preenche também muito mais rápido. Agora, o fundamental também, coloquei até um asterisco, o tempo que você gasta para corrigir a prova. Lembrando, horas líquidas. Corrigir a prova no começo do ano vai demorar muito. É impossível você fazer em uma sentada só. Então você vai dividir, mas não contabiliza esse tempo de intervalo. Contabiliza só o tempo de horas líquidas, que você de fato está ali sentado corrigindo a sua prova. E por que ela é tão importante? Porque o tempo de correção dita a sua capacidade de evoluir no volume de estudos, sua capacidade de fazer mais provas por semana. Foi o que a gente comentou antes ali. Por que isso acontece? Você vai fazer tanta prova, as questões vão se repetir tanto, que você não vai mais precisar parar para estudar tanto aquele tema ali que você está corrigindo. Porque você já revisou esse tema em outras provas que você fez. E como os temas se repetem muito, progressivamente você vai precisar estudar menos aquele tema, você vai diminuir o número de horas que você gasta nessa correção, então vai ganhar mais tempo para fazer mais prova. E essa parte de correção, ela vem depois de um intervalo maior, que é o que a gente vai explicar agora. Então, terminou de fazer a prova ali na parte da manhã, é hora de almoçar e o principal, tirar aquela soneca para reforçar as forças, do jeito que a gente falou na aula de performance. Se você está enrolando para ver aquela aula, está aqui sua segunda chance, segunda vez que eu falo desse vídeo aqui. Quanto tempo que eu vou tirar de soneca, Matheus? 15 minutos se estiver muito corrido, 20 a 30 ali é o padrão ouro. Agora, se estiver mais cansado que o habitual, porque assim, o habitual é você estar cansado, eu espero. Pode tirar ali de 40 a 45 minutos. Mas lembrando desses detalhes, não deixe o quarto ou a sala completamente escura. De preferência, não deita na sua cama e sim, coloque o despertador. Nada de cochileta russa no ano de prova. Confie em mim, você não vai se arrepender, inclusive vai me agradecer depois de ter tirado essa power nap aí que o pessoal fala para renovar as energias. Beleza, almoçou, descansou, agora chegamos na parte da tarde, parte da correção, que é o grande finale de tudo isso aqui. Não adianta você acertar em tudo do que a gente falou até agora no vídeo se for para errar nessa parte. Se dedica e não queira corrigir na prova. Então, principalmente no começo do ano, corrija cada uma das questões. Mesmo que não seja para aprofundar em todas as questões, mas pelo menos lê ali o comentário da correção e, por favor, tenha certeza que você entendeu o gabarito. Isso é muito importante. Se precisar, até volta no vídeo para escutar de novo o que eu acabei de falar nesses últimos 3 slides. Então vamos lá. Para toda questão que eu errava na minha preparação, eu anotava no verso da prova o número das questões que eu errei, o tema referente a cada uma dessas questões e o motivo de eu ter errado, dentre esses seguintes aqui que eu vou falar. O que de questão significa que você errou por falta de atenção, na maioria das vezes, ou que você não soube interpretar direito ali o que o enunciado queria. Você até sabe o tema, você lembra dele, mas não conseguiu acertar por outros motivos que não se encaixa nesses outros dois próximos. O seguinte é o M de memória, significa que foi falta de memória. É um tema que você já estudou, mas não lembrou ali na hora de marcar o X. Esse é o mais grave, porque é um sinal que você ou não estudou direito ou não está revisando direito. O C de conteúdo é aquela questão de um tema que você não estudou ainda, ou que você já estudou, mas a questão traz um conceito novo que você não sabia. Então você não se culpa tanto por ter errado, mas é um gatilho para você estudar e aprender aquele tema. Até o dia da sua prova, dos poucos erros que a gente quer que você tenha, você vai ter mais erros do tipo C de conteúdo, do tipo Q de questão. E quase nada de memória, pelo amor de Deus. Agora, como que a gente direciona nossos estudos de acordo com o motivo do erro? Para os erros do tipo Q de questão, primeiro você tem que prometer para você mesmo, de mindinho, que nunca vai se perdoar se você errar outra questão dessa por falta de atenção. Tem que levar isso daqui muito a sério. Depois você faz mais questões desse tema
para se habituar com os enunciados, porque é um tema que você já estudou e você sabe dele. Então você tem que prestar atenção nessas questões para você não errar de bobeira. Tipo M, de memória. Se o problema for esse, você tem que revisar mais esse tema, de preferência com questões, que a gente falou no último vídeo que as questões elas são melhores para o seu conhecimento a longo prazo, sua memória a longo prazo, que é o que você precisa para a sua prova de residência. Se precisar de ajuda, acrescenta um material teórico durante as correções dessas questões, que vai te ajudar a fixar mais o tema. Agora o tipo C, de conteúdo. Esse aqui você tem que aprender. Às vezes dá para fazer isso só com mais questões daquele tema e você aprende ali durante a correção. Mas também pode precisar assistir alguma aula ou ler algum material sobre o assunto. A dica de ouro que eu coloquei aqui, até marquei os flashcards, porque se for um tema muito específico ou que é muito novidade, que tem poucas questões sobre o assunto, fica difícil você treinar o estudo ativo com questões, porque não tem tanta questão assim para você fazer volume. Então vale a pena criar seus próprios flashcards sobre esse tema e ficar aí revisando. Agora, outra parte fundamental aqui, que é um mapa das provas. Eu mapeava cada uma das questões da prova e colocava em uma tabela no Excel. Mas somente das provas do top 5, para você também não dispersar tanto, você ser mais focado. E por que fazer isso? Porque você vai entender a prevalência dos temas ali na prova que você quer, você vai entender a prevalência dos seus erros e você vai organizar os temas na planilha, mas também na sua cabeça do seu jeito, do jeito que você está entendendo ali cada um dos temas e dos subtemas. Eu vou mostrar um exemplo desse mapa aqui para você ter mais noção. E a dica que eu quero te dar é: preencha o mapa enquanto você corrige a sua prova. Corrigir uma questão, já coloca ela no mapa. Se deixar para fazer tudo depois, vai demorar bem mais. Você vai ficar de saco cheio e vai desistir de fazer isso. E não vai aproveitar o real benefício disso daqui. Beleza, galera? Então aqui é o nosso mapa das provas. Uma tabela do Excel que eu coloquei aqui no Google Drive, que eu fornecia para cada um dos meus alunos na mentoria. Então ali na primeira coluna a gente tem a instituição, que você escreve o nome da prova que você está fazendo, depois o ano, o número da questão, se você precisar achar essa questão depois na prova, a área, dividida entre as 5 áreas, alguns cursinhos dividem em apostila, não necessariamente você precisa colocar aí, o tema e o subtema. Aí eu colocava o resultado, se acertou ou se errou, e no caso do erro eu colocava o motivo. E presta atenção que eu coloquei os filtros em cada uma dessas colunas, para caso eu quisesse filtrar. Então, por exemplo, se eu quisesse saber quantas questões de cardiologia caiu na Unicamp nos últimos 5 anos, eu usava os filtros para entender isso daí. Então, isso era muito importante para eu ver a questão da prevalência dos temas, das provas e tudo mais. Então, voltei aqui. Terminando essa parte de mapa das provas, como que você vai fazer a prova pela segunda vez? Recomendo fazer a partir do meio do ano. E aí eu pegava todas as questões daquela área dos últimos 5 anos daquela banca. Então, por exemplo, todas as questões de GO da prova do ENARE dos últimos, acho que não chegou a ter o 5º ano do ENARE, mas vocês entenderam o exemplo. E a ideia de fazer a prova pela segunda vez, desse outro formato, é você pegar os padrões da prova, você faz isso melhor, dividindo entre as áreas, e também entender o padrão dos seus erros. Porque você vai ver as questões que você errou e você continua errando. Você vai ver as questões que você acertou e depois errou. Você tem que se perguntar, por que isso aconteceu? E as questões você continua acertando. O grande motivo disso daqui é você ver o ouro, para você ver onde que você vai focar na sua reta final. Você vai focar em temas que você está errando pela segunda vez, ou você vai focar em temas que você está acertando pela segunda vez, que você sabe que você já domina. Então isso aqui está mostrando onde você tem que investir seu esforço. Dando continuidade, vale a pena fazer a prova pela terceira vez? Eu vou deixar isso daqui como opcional, porque eu particularmente não gostei muito, inclusive nem recomendei para os meus alunos na mentoria. A ideia de você fazer a prova pela terceira vez
ali na semana da prova de verdade que você vai prestar, é mais para você se acostumar com as escritas, o enunciado das questões, como que eles colocam as alternativas. Mas eu acho que vale mais a pena você revisar um mapa das provas que você construiu, para você bater o olho ali em alguma questão que você viu que você continua errando, aquele tema que é mais difícil, aquele tema que você viu que eles estão cobrando muito nos últimos anos. Acho que isso vale a pena. Agora, provas extras. Fazer prova ali além do top 5, às vezes até além daquelas 10 provas que a gente separou. Então, quais são essas provas extras? As provas de R+, não se preocupe, você está fazendo essa prova é para errar mesmo, não é para você ficar desesperado com a nota que vai ser menor do que as outras provas que você está prestando. Porque o foco aqui é o aprendizado, ganhar conteúdo, ganhar bagagem. Prova de concurso, lembro que a gente chegou a fazer prova de preceptoria, mesmo esquema da prova de R+, para ser difícil mesmo. Fazer outras provas que você não está pensando em prestar, mas priorize as provas mais difíceis para você ganhar mais bagagem, mais casca. E outra dica ouro é você fazer as provas que estão acontecendo ali no ano que você está prestando a sua prova. Eles gostam de falar que as provas conversam entre si. Então, cobrar um tema que você nunca tinha visto, ou que não cobravam há vários anos, algo ali da atualidade, pode apostar que alguma outra prova vai cobrar aquilo também. Exemplo dessas provas que acontecem mais cedo é aquela do Banco de Óleo de Sorocaba, prova de Londrina, que costuma ser uma das primeiras provas do ano. Então pega elas para fazer assim que liberarem, tá? Pessoal, agora take home message, tá bom? Mensagem final. Coloca uma coisa na sua cabeça. Isso tudo que eu falei aqui nesse vídeo vai ser chato. Você vai errar muita coisa, você vai ficar frustrado, vai dar preguiça de corrigir a prova bem feita. E é justamente por isso que não é todo mundo que passa na residência. E não é todo mundo que merece ser aprovado na residência. Você sabe o que precisa fazer. Então faz sua parte, sem reclamar, sem mimimi. Você nunca vai se arrepender de ter feito o seu máximo. Porque lá na frente você vai colher exatamente o que você está plantando hoje. Até a próxima, pessoal.